Sejam todos muito bem-vindos. A Escola do Amor Inteligente já está no ar. Quem nunca ouviu essa frase? Amigos, amigos, negócio à parte. Será que isso vale para o relacionamento também? Olha, nada contra a amizade, né? Feliz de quem tem amigos na família, no trabalho, na faculdade e pode contar, né, com esses amigos. Mas e quando esses amigos não têm sabedoria, não têm um menor conhecimento e acabam, ao invés de ajudando, atrapalhando? E pior, você ainda dá ouvido para todo tipo de opinião absurda que alguns deles acabam dizendo. É isso que a gente vai ver no programa de hoje. E vamos começar relembrando alguns muito amigos. Aquele amigo fura-olho que acaba roubando o parceiro do outro, principalmente quando se trata dos famosos. E quem comenta alguns casos é a nossa venenosa Fabíola Heipert. Vamos ver essa matéria agora. Acompanhe com a gente. O meia Andrezinho do Vasco foi alvo de polêmica. Segundo uma nota publicada por um jornal de grande circulação, o jogador teria sido agredido, pois teria ficado com a ex-mulher de seu melhor amigo. De acordo com a nota, o amigo em questão esteve na cobertura de luxo do jogador e fez a agressão. O jornal diz ainda que a relação entre eles era tão intensa que o jogador chegou a morar de favor na casa do amigo por 3 anos e chamavam um ao outro de padrinho. Vale destacar que o jogador vascaíno se separou recentemente, quando a sua então esposa flagrou conversas pelo WhatsApp que evidenciavam que Andrezinho estaria tendo um caso extraconjugal. Já a atriz e cantora Selena Gomez furou o olho da colega de trabalho Miley Cyrus, quando a amiga namorava Nick Jonas, do Jonas Brothers. Selena roubou o namorado de Miley enquanto elas trabalhavam juntas. Dupla traição. Quando era casado com a atriz e modelo Sienna Miller, o ator Jude Law teve um caso com uma das pessoas de maior confiança da família, a babá de seus filhos, Daisy Wright. Em entrevista na época, ele falou: "Só quero dizer que estou muito envergonhado. Não há como defender minhas ações, das quais profundamente me arrependo." Mas por aqui não é muito diferente. Algumas celebridades não levam em conta a amizade na hora de furar os olhos do outro. Um dos casos que ficou muito conhecido aí na mídia, né, foi bastante comentado, foi da Isis Valverde com o Cauã Raymond, né, que a Isis Valverde foi apontada como o pivô da separação do Cauã com a Grazi Massafera. A Grazi e a Isis eram colegas de trabalho, né, se encontravam ali nos corredores da mesma emissora. Então ficou chata a situação, né? Outro caso aí que ficou muito conhecido, né, de furar olho, foi a Simone com o Alexandre Pires, que depois ele estava com a Simone e começou a namorar a Carla Perez. Na época isso caiu como uma bomba, a Simone ficou muito arrasada, foi um assunto muito comentado na mídia, furar olho, a Carla Perez furou o olho da Simone. E como tudo que aqui se faz, aqui se paga, depois de um tempo, o Alexandre Pires trocou de loira. A Carla Perez era a loira do Tchan, ele foi lá e ficou com a outra loira do Tchan, que era a Sheila Mello, e começaram a namorar. Aí a Carla Perez ficou arrasada também. Outra história aí também, né, de gente que fura olho, foi o Wesley Safadão. Ele era casado com a Milady, tiveram um filho, né? E aí apareceu a Tiane Dantas, que é a atual mulher dele. Elas dizem que não eram melhores amigas, mas elas se conheciam. A Tiane frequentava a casa aí do casal, né, do Wesley e da Milady. Ela era uma fã do Safadão, do Wesley Safadão. E acabou se infiltrando ali entre o pessoal, da família, os amigos, e acabou ficando com o marido dela. Surgiu aí uma paixão entre eles e a Milady pegou a traição, descobriu a traição. E acabou o casamento, né? E agora a Tiane tá com ele até hoje. Olha, com esse tipo de amizade, os inimigos são dispensáveis, né? E outro tipo que é bem parecido com o fura-olho é o amigo da onça. Essa figura, né, Cíntia, faz praticamente parte do nosso folclore nacional. Mas vamos ver se as pessoas sabem o que é ou já tiveram um amigão como esse. Acompanhe. O amigo da onça é uma pessoa falsa, né? Que quer ver seu mal, atrasar seu lado. É um lobo com pele de cordeiro, né? Te dá alguns conselhos e você acaba acreditando por ser seu amigo, mas na verdade não é isso que ele quer, né? Inventa histórias, fala que o namorado tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, na verdade não é nada disso. Ele está sempre por aí, nos lugares que você menos espera.
Na década de 40, ele era garçom no bar onde se reuniam colunistas e chargistas da revista mais famosa da época, O Cruzeiro. Ele ouvia as piadas e repassava para frente. Vivia disso. Esse garçom inspirou o chargista Péricles de Andrade Maranhão a criar o personagem Amigo da Onça, um dos mais populares do Brasil. É aquele sujeito que finge que é seu amigo, mas só está interessado em alguma coisa e vive te colocando em situações embaraçosas, enroubadas mesmo. Mas e no relacionamento? Qual o estrago que faz um amigo da onça? Você já passou por alguma situação de amigo da onça? Ah, todo mundo passa, né? Já tive um amigo já que assim que eu terminei um relacionamento bem longo, ele acabou pegando a minha ex-namorada e... Você ainda gostava dela? Um pouquinho, né? Mas faz parte, a vida segue. Complicado, porque hoje em dia eu acho que como mulher eu confio mais em ter amigos homens, em às vezes expor mais a minha vida para esses amigos sexo masculino do que para mulheres, porque já tive problemas com competições, querem sempre se sobressair. No meu caso, acho que mulheres têm sido mais amigas da onça do que os homens. Talvez você esteja se perguntando assim, Cato, Cíntia, por que vocês estão falando isso no programa de hoje? A gente está falando tudo isso para vocês entenderem melhor a história de hoje, que é sobre um casal que confiava mais nos amigos, ou no que eles diziam, do que no bom senso e na própria inteligência deles. E provavelmente, se eles tivessem continuado a ouvir só esses sábios conselhos, a Isis e o Tiago não estariam mais casados. Eles ficaram muito tempo perdidos no relacionamento. E essas escolhas erradas trouxeram muito sofrimento para os dois. Vamos ver como tudo aconteceu acompanhando a entrevista do casal com a Cris e com o Renato. Estamos aqui com o Tiago e a Isis, que nos receberam para contar a história deles, que com certeza vai ajudar muitos casais, porque hoje, Cristiane, o que o Tiago e a Isis passaram, eles vão ajudar muitas pessoas, porque muitos vivem essa situação hoje, das influências externas dentro de um relacionamento. Quer dizer, pessoas que, infelizmente, valorizam mais quem está fora, o que quem está fora diz, do que o próprio cônjuge que está dentro do relacionamento. E a gente entende, às vezes, a forma da pessoa pensar, porque ela pensa assim, eu já conhecia essa pessoa aqui, ela é minha amiga. Eu não vou deixar de ser amiga dela porque eu me casei, né? Só que aí você tem que perguntar, será que essa pessoa está sendo sua amiga? Né? Será que ela está fazendo bem a você? E é isso que nós vamos ver aqui, como que às vezes as amizades não são bem amizades, né? Exato. Bom, bem-vindos, Tiago e Isis. Vamos falar então aí, eu entendo que foram várias influências externas que acabaram afetando o casamento de vocês. Começando lá atrás já, quando eu entendo, Isis, que alguém que não queria que você se casasse com o Tiago plantou uma sementinha na sua cabeça. Como foi isso? Então, na realidade, era já no namoro, né? Eu estava em fase de conhecê-lo e esse amigo olhou para mim, amigo nosso em comum, olhou para mim e falou, olha, não se envolve com ele porque ele se envolve até com mulher casada. No primeiro momento eu falei, epa, veio um sinal de alerta na minha mente, mas eu relevei porque eu levei em consideração justamente isso. Eu sabia que ele tinha um interesse por mim. E como eu nunca dei chance nenhuma, eu falei, eu acho que isso deve ser... porque eu não vou ficar com ele, ele também não quer que eu fique com o Tiago. Então eu vou seguir em frente, eu vou conhecer a pessoa que ele é, vou dar essa oportunidade. E assim eu fiz. Mas aquilo ficou na sua cabeça? Mas aquilo ficou na minha mente durante muito tempo. Inclusive, nós nos casamos e isso continuou, não saiu de mim. E como? Você chegava a falar com o Tiago sobre isso? Sim, eu chegava a questioná-lo. Falava, Tiago, você algum dia vai me deixar? Você algum dia... Eu cheguei um dia a falar pra ele dessa forma, se um dia você conhecer alguém lá fora e se interessar, por favor, não me traia. Fale, seja sincero, que eu vou entender. Eu cheguei a falar isso pra ele. E ele, não, imagina, jamais. De quanto em quanto tempo, assim, você falava sobre isso? Sobre dele supostamente trair, eventualmente? Os 2 primeiros anos eu me segurei bem mais, mas eu já tinha aquilo dentro de mim. Eu achava que a qualquer momento isso ia acontecer, eu já estava enraizado. Só que depois, do 3º ano,
Eu já questionava praticamente quase todos os dias. Chegou uma pressão absurda. Ele mal chegava do trabalho e eu já estava, e aí, o que você conversou com alguém hoje? Como foi na sua faculdade? A pior fase, assim, que eu vejo, que atacou meu ciúme, foi enquanto ele estava na faculdade. Mas você você dava alguma indicação que você iria traí-la? Olha, olhando por mim mesmo, eu acreditava que não, porque eu era muito transparente. Assim, eu não tive um referencial de família dentro de casa, porque sempre foi só minha mãe e eu. Então, eu queria exatamente fazer o contrário quando eu tivesse a minha família. Então, eu dava acesso a ela tinha acesso ao meu celular, tinha acesso aos meus e-mails. Quando eu precisava consultar alguma coisa, eu pedia para ela consultar, para ela ver como que era a minha vida. Eu sempre trazia para perto, mas mesmo assim, ela sempre... Eu acreditava que assim, o meu círculo de amizade era muito amplo. Eu sempre fui bastante comunicativo, sempre fui muito sociável. E as minhas amizades com mulheres eram maiores do que com homens. Eu acredito que isso despertava alguma desconfiança. Esse fato era incidental, mais amizades com mulheres do que com os homens? Era o quê? Trabalho? Trabalho. Não era nem amizades mesmo, era mais parceiros de trabalho, eram colegas. As minhas amizades mesmo eram muito restritas. E o que você achava dessas vezes que ela falava para você, aí, você vai me trair, ó, se um dia você me trair, ó, você estava com alguém, você não estava fazendo nada, mas essas insinuações dela, o que você achava disso? Olha, no começo eu entendi aquela insegurança. Então eu tentava me colocar no lugar dela. Se fosse eu no lugar dela, isso inseguro, será que eu ia querer alguém que ficasse me acusando, ficasse me maltratando por isso? Não. Então eu procurava fazer o contrário. Então eu sempre dava um apoio, procurava transmitir segurança a ela. Eu dizia que realmente essa pessoa que falou era uma pessoa mal intencionada, ela sabia que havia um interesse, que não era só amizade entre esse rapaz e ela. Então eu procurava clarear isso a ela. E o que foi esse aumento aí na intensividade das suas desconfianças ao segundo ano, após o segundo ano? Foi o quê? Foram mais amizades? Foi a mudança de rotina de trabalho? O que foi que aumentou as suas desconfianças? Na realidade, a minha rotina mudou. 2 anos depois, eu comecei a trabalhar fora. Então, eu que comecei com as amizades. Aquele que interferiu no começo já não existia mais, porque quando ele falou isso, eu cortei. Falei, não, eu tô no relacionamento e tal, e essa pessoa se afastou. Nós nos casamos, 2 anos depois eu fui trabalhar fora. Então, as pessoas do meu trabalho que começaram a colocar na minha cabeça. E na época ele fazia faculdade e elas olhavam para mim e falavam, Isis, você acha que ele não conhece mulher na faculdade? Faculdade o que mais tem é mulheres. Acorda. Isis, me diz uma coisa, essas mulheres que davam muitos conselhos, né? Elas eram felizes na vida amorosa, assim, não. Mulheres bem experientes, assim, olha, eu fiz isso e deu certo? Não, inclusive a primeira pessoa que me influenciou no trabalho, ela já vinha de um segundo relacionamento e que também já não estava muito bem, pelo que eu percebia, né? É porque a gente então ela vê não isso. era um modelo de relacionamento para eu ter seguido. É interessante isso, porque a gente vê muito isso, gente que não é modelo, né? Que não pode falar sobre o assunto porque não vive o assunto, né? Dando opinião. E sempre é gente assim, né? Mal amada, frustrada, decepcionada. Chego até a ter inveja de quem é feliz. É como se você fosse, por exemplo, você quisesse se tornar rico e chegasse para um mendigo na rua e pedisse conselho. Vem cá, diz aí, qual é o segredo? É isso que as pessoas fazem. Elas pegam conselhos de quem é fracassado no amor para a sua vida amorosa. Então, você começou a dar ouvidos a essas ideias? Sim, eu comecei, eu entrava no trabalho, essa pessoa não focava no trabalho dela. O trabalho dela era me moldar. Cíntia, você acha que é legal esse presente pro Thiago? Mas, amiga, ele tá fazendo aniversário? Não, né? Eu queria entender por que você agrada tanto esse cara. Você tinha que focar mais nos estudos, na sua carreira. Isso sim, não tanto em nome. Você sabe que eu falo isso pro seu bem. Mas é bom agradar quem a gente gosta. Eu mesma. Eu gostaria que ele fizesse uma surpresa pra mim de vez em quando. Olha, surpresa você vai ficar se hoje ou amanhã ele acabar te largando. Ele não tá na faculdade? Vai chover mulher em cima dele, viu? Não consigo nem pensar nisso. Aff, como eu vou criar minha filha se... Pensa que isso acontece à torta e à direito. Eu mesma não tive um negócio lá com o cara casado? A mulherada cai matando.
Seja solteiro, seja casado, o que for. Cabe aqui dizer também que as pessoas que dizem assim, não, você tem que focar no seu trabalho, na sua carreira, porque casamento não garante nada a ninguém e tal. Vamos também aqui concordar que empresa nenhuma vai te garantir. Você trabalha numa empresa, não quer dizer que você vai sempre ter aquele emprego, que você vai sempre ter aquela profissão. Às vezes a pessoa vai para uma faculdade, se especializa, anos da vida dela, chega uma nova invenção e ela se torna obsoleta. Toda aquela profissão dela se torna redundante. Quer dizer, então o trabalho também não é garantia nenhuma. Porque se for por essa lógica, então a gente não devia nem trabalhar também. Vamos fazer o quê? Vamos ficar em casa esperando a morte. Nada é garantido. Né? Exato, nada é garantido na vida. Mas você seguiu o conselho dela. Aí você foi o quê? Fazer faculdade? Eu comecei a focar só no meu trabalho. Deixei ele um bom tempo de lado. E ao mesmo tempo que eu deixei ele de lado, eu cobrava. Ele chegava do trabalho e eu, e aí, o que você fez hoje? E ele sempre solícito. Eu tinha acesso realmente a tudo, a rede social, ao WhatsApp, tudo. Daí, eu entrando em rede social com ele, era um tal de amiguinha, oi gatinho, oi, isso por dentro me matando. Eu falei, aí pronto, aí o ciúme quadruplicou. Ficou uma coisa de maluco, assim, porque chegou ao ponto de eu não me reconhecer mais. Eu fiquei maluca. E quem é Paula? É uma cliente, Isis, eu já falei. Me devolve o celular. Não! Você vai me responder mulher por mulher que tem aqui nessa agenda. Aqui, ó. Fabiana. Quem é Fabiana? Eu não vou te responder mulher por mulher da minha agenda, Isis. Você tá ficando maluca? Ah, é? Vou continuar aí sentado. Porque, pelo visto, a lista tá bem grandinha, né, Thiago? Isis, por favor, eu tô te pedindo, me devolve meu celular. E essa aqui, ó? 2 minutos numa ligação? Quem que é? Não vai falar? Tá bom. Tá bom. Olha o que eu faço, então, ó. Olha aqui. Pronto. Agenda apagada. Ligava no serviço. Ligava no serviço, atormentava a vida dele no serviço. Ele não trabalhava, ele não tinha vida, coitado. Eu não dava paz para ele. E você precisava trabalhar mesmo nessa época? Ou você estava trabalhando porque falaram para você que você tinha que trabalhar para se garantir? Eu comecei a focar realmente depois que me disseram isso. Quer dizer, e aí não havia foquei. e não há nada de errado de você, de uma esposa, buscar a faculdade, a carreira. Não há nada de errado com isso. O problema foi que isso partiu de um medo. De um medo. De uma dúvida. Foi plantada uma semente de dúvida na sua cabeça. Insegurança total. Não só partiu de um medo, mas também ela estava afetando o casamento dela, porque ela não tinha tempo mais para ele. Né? Que, ó, você tem uma insegurança a respeito do seu casamento. A pior coisa que você pode fazer é se afastar do seu casamento, é você começar a focar em outras coisas. Né? Mas era isso que ela estava fazendo. Ela estava focando na carreira e, ao mesmo tempo, querendo que o marido desse atenção que ela não dava para o casamento. E o que você falava, Thiago, para ela nessa altura? Você percebia que vocês estavam praticamente não se viam mais, vocês estavam afastados, ela focando no trabalho, ciumenta. O que você falava para ela a respeito disso? O pouco tempo que nós tínhamos junto era nos finais de semana. Durante a semana realmente era um afastamento total. Nos finais de semana, quando nós não discutíamos, eu passava o tempo tentando me explicar para ela. E eu sempre comentava até das amizades, porque foi engraçado, porque a que mais influenciou ela isso, teve um certo momento que ela ficou entre escolher o serviço e o casamento. E aí ela escolheu o casamento. Ela escolheu o casamento. Foi incrível. Ela, essa pessoa, a amiga escolheu o casamento e falou que o serviço realmente estava atrapalhando. E aí eu mostrei para ela, falei, olha, é melhor a gente focar no nosso casamento. Nós temos uma família. A Laura, ela vai nos tomar como exemplo no crescimento dela, porque ela sempre foi muito apegada a mim. Então eu fazia ela pensar, se eu me afastar mais, como que a menina vai ficar? Ela precisa ter os pais perto. Então eu sempre tentava trabalhar o psicológico dela, porque eu via que era no psicológico que ela tinha uma debilidade. Então vinha qualquer pessoa, falava alguma coisa, ela encarava aquilo como verdade. Pra mim, eu encarava aquilo como não é realmente. E eu deixava ele totalmente de lado. A pessoa que eu deveria ouvir, eu já não ouvia mais. Então depois eu saí desse serviço, porque eu vi que à noite não dava mais. Então o que eu falei, olha, você sai do serviço, eu vou sair do meu, eu vou voltar a trabalhar em horário comercial durante o dia, para a gente começar a viver uma vida de família à noite. Aí o que aconteceu? Como é que você começou a se comportar como marido? Aí eu não tinha como conversar em casa, aí virou o foco para mim. Aí as amizades vieram do meu lado.
Então, eu começava a me abrir muito com o pessoal que eu conhecia. Quer dizer, o que ela não queria. Que era exatamente o que ela não queria. Né? O que você não queria era que ele desse mais atenção a outras pessoas. Isso. Você praticamente empurrou ele para aquela situação. Sim. Sem querer, né? Porque eu entendo você, você querendo resolver um problema, né? De você sentir assim, será que ele vai me trair? Esse medo, né? Você não sabia lidar com esse medo e você ficava cobrando, que é o que as pessoas fazem. Né? O ciúme, tudo isso vem desse medo que a pessoa tem. Ela não sabe lidar com ele, né? Muitas vezes a pessoa está errando e não sabe por quê. Ela não tem ideia do porquê, de onde vem, as inseguranças. Você era uma pessoa já insegura, uma pessoa facilmente influenciável. Não tinha a inteligência amorosa de saber, peraí, eu preciso blindar o meu relacionamento, blindar o meu casamento de pessoas que... eu não preciso deixar a influência, as opiniões contar. O que mais importa é o meu cônjuge, a nossa família, a nossa nação aqui. Você não tinha essa inteligência, então você foi sendo influenciado e foi errando. Né? E pela ignorância as pessoas chegam ao divórcio, infelizmente. Então virou para você e você começou a buscar o quê? Um escape, um refúgio com os amigos, foi isso? Exatamente, eu não me envolvia com as amigas, porque para mim isso daí ia ofendê-la ainda mais. Então eu falei, vou focar só nos colegas mesmos, nos homens. Mas era pior, porque aí a ideia deles era, olha, você não precisa terminar seu casamento. Cara, não vou sair hoje não. A Isis já tá tendo crise de ciúmes por qualquer coisa, melhor ficar em casa mesmo. Tiago, fez a fama deitando na cama, né? Tá cheio de menina legal lá. Também não é assim, né, Caio? Você precisa aliviar o estresse, é isso. Família é tudo, mas os probleminhas você tem que resolver fora de casa. Eu sou casado, eu sei como é. Você tá querendo dizer o quê? Pra eu arrumar uma amante, é isso? Pra bom entendedor, minha palavra basta, né, Tiagão? E aí, vamos na festinha hoje? Como eu não tive pai, eu não tinha um referencial dentro de casa. Então eu ia nesses homens mais velhos. E aí eu via como eles faziam, como eles falavam e fui deixando me levar. Até que um dia eu montei uma sociedade com uma amiga, nós éramos muito próximos, então falei, vamos tentar no lado profissional, ver se dá algo? Ah, vamos, começamos a conversar, passou do lado profissional, aí a amizade acabou crescendo até demais, saiu do rumo e eu acabei me deixando levar também. Era incrível, o que eu não encontrava em casa, eu encontrava com ela. Quer dizer, foi uma má escolha, né? Talvez por razões profissionais fazia até sentido, mas no pessoal não fez sentido. Com um casamento fragilizado, você entrar numa sociedade com uma pessoa que, em potencial, poderia ocupar o lugar ou o espaço emocional que a sua esposa estava deixando vago. Né? Não foi uma atitude correta. Então, é aí que a gente começa a entender e a gente fala que muita gente não entende por que duas pessoas que se amam são capazes de trair uma outra. Porque, dadas as circunstâncias, é uma série de decisões que vão levando a pessoa até o momento da traição. Uma pessoa que sempre disse assim, eu nunca, jamais, eu não faria isso, mas de repente ela acorda e já fez, né? Porque foram uma série de decisões erradas. Então você acabou se envolvendo com essa sócia sua. Acabei me envolvendo com ela, tivemos um relacionamento mesmo, infelizmente, só que é incrível, né? Depois do primeiro relacionamento que eu tive com ela, o primeiro contato direto que eu tive realmente com ela, o meu mundo desabou. Aí veio uma coisa na minha cabeça que eu falei, não acredito. Tudo que inicialmente, lá no começo, nos 10 anos, que no tempo a gente tinha 10 anos, eu sempre primei, que era minha família, ali eu vi que eu tinha jogado tudo pro alto. E aí eu me socorri dos meus amigos. E desculpe, aquela sementinha que foi plantada lá atrás... Acabou acontecendo. Hoje eu tenho essa consciência que eu empurrei. Não justifica. Não justifica, mas eu dei o empurrãozinho que ele precisava. Porque o que você vai esperar de uma mulher maluca que só cobrava, e quando ele precisava de uma ajuda, eu estava cobrando. Pois é, no momento em que o casamento da Isis e do Tiago estava mais fragilizado, ela ouviu o conselho da amiga para focar na carreira. E ele ficou sócio de uma mulher que acabou virando a amante. Muitas escolhas erradas no momento errado. Ninguém obrigou ele a trair a esposa, mas ele criou uma situação que acabou favorecendo ao que aconteceu. E essa declaração da Isis, por mais que ela estivesse cobrando o marido,
também não justifica o erro, a decisão foi dele. E uma observação aqui. Várias pesquisas indicam que quanto mais equilibrada é a sua vida conjugal, melhor você se sai no trabalho. Casamentos felizes, estruturados, faz muito bem para a vida profissional. E no caso deles, tanto a Isis quanto o Tiago estavam dando um peso muito maior para o trabalho do que para o relacionamento, o que acabou trazendo mais problemas, e é o que as pessoas fazem. Elas mergulham na carreira, mergulham no trabalho e deixam a família, o relacionamento de lado, mas depois vêm as consequências. E o fato é que até essa altura não tinha ninguém que ajudasse a salvar o casamento. E essa traição gerou muitas mágoas entre eles. Mas vamos ver como é que a história continua. Acompanhe. Quando você descobriu, ele confessou? Você descobriu? Como foi? Foram vários fatos que aconteceram. A pessoa entrou em contato comigo e depois ele confessou. Quando a pessoa entrou em contato comigo, eu não dei crédito. Eu achei que era só mais uma... Provocação. Uma provocação. E eu falei pra ele. Eu acho que eu sentei e mostrei no computador, não foi? Falei, olha, a pessoa me mandou aqui e tal. Aí a primeira reação que ele teve foi, onde você pegou isso? Eu não peguei. Me mandaram. Ele, isso é coisa minha. E virou as costas e saiu. Aí ali eu falei, epa, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu me senti, falei, o que eu tô errado em perguntar quem é? Eu tô errado porque eu perguntei quem é? Eu me senti como se eu estivesse invadindo a privacidade dele. E aí, depois ele confessou, depois de algum tempo. Porque quando ela me mostrou, eu já havia terminado com essa pessoa. Então eu falei, olha, eu cometi um erro, não quero saber de você. Então vai você para um lado, eu para o outro. Acabou a sociedade, acabou a amizade. E um meio de ela me retalhar foi enviando para ela. Era uma pessoa que também era advogada, então ela tinha acesso a muitas coisas. Tanto que ela descobriu o telefone dela, descobriu o e-mail dela, descobriu o endereço, descobriu tudo. Então eu vi que a menina era realmente uma psicopata, era psicótica a coisa. Então eu falei, eu quero que você fique longe dela. E aí, eu até brinquei com ela, parece que aquela palavrinha daquele nosso ex-colega era muito potente. Porque aí eu descobri que a mulher era casada e tudo que o rapaz falou no início tinha acontecido. Eu havia traído ela com uma mulher casada, ela se deixou levar, eu falei, nossa, que isso? Que mundo que eu estou vivendo agora? Virou tudo de ponta cabeça. Quando foi que você se deu conta que tinha cometido um erro ao se envolver com ela? Na primeira vez que eu saí com ela. Eu saí com ela, eu tive relação com ela. Quando eu voltei, eu já comecei a me perguntar o que eu fiz. Depois eu tive mais 2 relações, a ponto de estar com ela e no momento, minha ficha vinha ela e minha filha na mente. Eu nem sabia porque eu estava ali. Foi quando, na terceira vez, eu falei, olha, chega, acabou, não quero mais saber de nada. Mas o que você esperava? Ao contrário do que aconteceu, você esperava o quê? Que ia ser lindo, maravilhoso, que você ia encontrar uma outra pessoa, ia deixar a tua esposa, a tua filha, ia se fazer uma nova família? O que você pensava? Eu pensava exatamente isso, que eu teria uma segunda chance de ser feliz. Eu investi em um casamento que não deu certo, a pessoa não tinha afinidade comigo, e que ela tinha tantas afinidades comigo, que talvez eu teria encontrado finalmente a oportunidade de ser feliz. Agora, é interessante porque, por que você não fala assim, eu quero ser feliz, deixa eu resolver meu problema no casamento para eu ser feliz com a minha esposa, né? Por que você tem que ser feliz com uma outra pessoa? Não, e fazendo um monte de gente infeliz, né? Porque quando a pessoa trai, ela faz o cônjuge infeliz, os filhos, os parentes, infeliz, né? Ela mesma, como aconteceu com você. Então, é um preço muito alto por uma suposta felicidade que não acontece, né? É falso. Quando aconteceu, eu fiquei muito mal. Isso. Então eu desabei, a ponto de ter depressão por causa disso. Ele chorava na minha frente. Eu não conseguia ficar na mesma cama com ela. Eu não conseguia, tinha uma barreira. Chegou ao ponto de eu colocar a nossa filha para dormir com ela e eu dormir na cama da nossa filha. Então eu estava muito mal. Mas por quê? Você pensava o quê? Depois de ter traído a sua esposa, etc., o que passava na sua cabeça? Eu tinha um nojo dentro de mim. Eu não aceitava aquilo. Sabe, eu me sentia o pior homem, o homem mais burro da face da terra. Porque eu tinha o controle da minha vida e parece que perdi o controle da minha vida por influências. Quer dizer, aquilo que me induziram, eu segui, saí com aquela mulher, mas depois, quando eu fui procurar os meus amigos, ninguém estava do meu lado. Incrível, sumiram Eles falavam, todos. não, você fez, cara, você tem que se virar agora, só não deixa ela saber. Aí eu vi, a ficha caiu. Falei, mas que mundo que eu tô agora? Porque as pessoas que eu mais confiava foram as que mais me causaram mal.
E a única pessoa que quando eu me sentia mal e eu buscava e me ajudava, que era minha esposa, eu já não tinha mais. E eu imagino que deve ter sido ainda pior para você, Tiago, porque você, uma pessoa capaz, uma pessoa profissionalmente inteligente, uma pessoa que sabia melhor. Por exemplo, quando a sua esposa estava tendo os problemas das más amizades, você sabia, você tinha os pés no chão, a cabeça no lugar para chegar para a tua esposa e falar, peraí, você está ouvindo outras pessoas, você não está ouvindo e tal. E aí, de repente, você mesmo caiu. Eu caí. Em maus conselhos. Quer dizer, você deveria se cobrar ainda mais. Pô, eu fui burro. Eu não sou burro, mas eu fui burro. Era exatamente, me senti impotente. Eu falava, o que eu fiz da minha vida, tudo que eu construí, eu fiquei sem moral alguma. Fiquei muito baixo, a ponto de passar a noite chorando. Caí em depressão mesmo, pedi para morrer. Até que assim, a minha mãe, ela viu aquela situação, aí ela falou, olha, vocês precisam de ajuda. E como disse o Renato, ninguém era burro aí. Tanto a Isis como o Tiago são pessoas capazes, esforçadas, só que a inteligência amorosa era bem menor que a intelectual, como a gente viu. E quando caiu a ficha do Tiago sobre o que ele tinha feito, veio o desespero e veio a depressão, porque é um princípio da física, né? Toda ação gera uma reação. Aquilo que eu planto mais cedo ou mais tarde eu vou colher, como aconteceu com ele. E eles precisavam de ajuda e rápido. Mas como reconstruir um casamento que estava aos pedaços? Daqui a pouquinho é o que a gente vai saber. E vamos falar de outro assunto também. Amor versus obsessão. Quem vai nos ajudar é o ator Igor Hickley, que vai explicar o que o seu personagem Isaac sente pela Joana. Mas é daqui a pouco, não sai daí, nós voltamos após o intervalo. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Continuar acompanhando a história da Isis e do Tiago. Depois de tanto dar ouvidos aos amigos da ONCE, fazer escolhas erradas no momento errado, os dois estavam à beira da separação. A Isis descobriu a traição do marido da pior forma possível, pela amante. E o Tiago, sem ver uma saída, entrou em depressão. Como arrumar forças para superar tudo? Vamos ver agora a última parte da entrevista do casal com o Renato e com a Cris. É agora. A minha mãe, ela viu aquela situação. Aí ela falou, olha, vocês precisam de ajuda. Aí nós até combinamos de ir em psicólogos para acompanhar. Não, vamos buscar um psicólogo para ver o que está acontecendo, terapia de casal. Aí minha mãe, ela falou, olha, faz o seguinte, tem uma terapia, mas não é de casal, é outra terapia. Eu falei para ela, se você quiser reconciliar seu casamento, você vai procurar as palestras, porque é a única coisa que pode te ajudar é nessa parte. No primeiro momento, né, a gente não conhece, vão me receber mesmo? Vou lá, vou fazer o teste. Cheguei, o palestrante me recebeu na porta. Foi a primeira coisa que eu fiquei. Ele, senta, pode falar, Isis. E aí eu comecei a falar. A primeira coisa que ele disse, que eu enxerguei, que ele me fez abrir os olhos, ele falou, Isis, você deixou muitas pessoas interferirem no seu casamento. E ele me presenteou com um exemplar do livro Casamento Blindado. Nessa altura, vocês estavam morando juntos, mas separados. A gente só morava debaixo do mesmo teto. Mas eu dormia na cama de casal com a minha filha e ele na cama de solteiro em cima. Nesse momento que ele estava mal, você estava piorando a situação. Olha, gente, você tem que... né? Quer dizer, ele não estava bem, ele estava precisando de ajuda, não de crítica ainda mais. E eu critiquei, eu olhei e falei, você está jogando sua família fora. São 10 anos de casamento. Porque naquele momento ali, ele esperava. Você não queria ela. Não, e o que eu esperava, mas também você não queria ela desse jeito. Desse jeito, porque vinha no ouvido, ela falava, olha, você não viu o que você fez? Dentro da minha cabeça era, você é burro. Não tem pra onde eu fugir. Não, na minha mente ficava, você é burro. Aí eu saía, eu falava, ô fulano, tem como a gente ficar? Não, não tem, porque eu tenho que ir com a minha esposa, eu tenho minha família, desculpa. Aí eu falava, pô, eu sou burro. Quer dizer, até quem eu escolhia que eram os amigos não estavam. Aí vinha para casa, era cobrança. Quer dizer, vocês estavam naquela época, vocês estavam se suportando um ao outro, né?
Chegou uma hora que... Sobrevivência, né? A gente estava sobrevivendo naquele ambiente. Na realidade, a gente ficou debaixo do mesmo teto porque eu, na época, fiquei com dó de dele pra rua. Eu falei, eu não vou colocar o pai da minha filha na rua. Mas já que não tem casamento aqui, tudo bem, eu durmo com a minha filha mais velha na minha cama e você dorme aí onde você quiser, Você chegou a pedir perdão a ela? Quando eu falei, eu me abri para ela, eu pedi perdão, porque eu não aguentava mais. Aí eu falei, olha, eu vou te falar, desculpa, aconteceu mesmo, foi com fulano, foi assim, assim, assim. Mas parecia que o perdão não tinha a força que tem o perdão. Para mim, saiu como se fosse uma palavra. Mas você também não tinha se perdoado, né? Eu fiquei muito tempo com isso. E realmente, depois que nós começamos a participar das palestras, foi até no templo onde vocês ficam. Porque eu não queria ficar naquele ambiente de casa, era muito pesado. Então eu falei, olha, vamos bem longe, onde ninguém nos conheça, para a gente poder procurar uma ajuda. Aí foi onde nós soubemos do Templo de Salomão e fomos lá. Mas eu demorei, eu não me perdoei realmente. Tanto que ela conseguiu superar, depois ela tinha mudado totalmente o jeito dela, o caráter dela, o modo de se portar em casa. E mesmo assim eu não conseguia. Às vezes ela fazia um comentário. Nossa, olha aquele homem ali, como ele está olhando para outra. Eu falava, por quê? Você está tentando jogar na minha cara? Eu não estou olhando para ninguém. E não tinha nada a ver conosco. Era sentido de que eu estava jogando na cara dele o que ele tinha feito, quando na realidade não era. Eram comentários normais, assim, do dia a dia. Aí foi quando eu comecei a procurar ajuda com o palestrante. Aí ele falou, rapaz, você não se perdoou. Agora você tem que trabalhar dentro de você o que você fez. Talvez a ideia que você tinha de casamento era tão forte que quando você quebrou isso daí, você acha que você cometeu o pior erro da sua vida. Realmente, você cometeu um erro. Mas você tem que superar, porque agora você é capaz de destruir sua família, só que de outra forma. Por você não saber levar essa situação, você está deixando de aproveitar a sua família agora. A mudança que vocês têm agora. E aí foi onde eu comecei a trabalhar dentro de mim isso daí. Aí chegava na reunião, era primordial. A gente estava lá toda quinta-feira, no mesmo horário, assistia a palestra, tomava nota, colocava. Eu fiz fielmente tudo que vocês falavam, para ver se dava certo. E aí eu vi que realmente começou a mudar muitas coisas. Primeira coisa que nós falamos, vamos nos afastar das amizades, das más amizades. Cortamos as amizades. Nós vimos que realmente depois disso, as coisas começaram a mudar. Como que você mudou? Parei com as cobranças logo de imediato. Quando eu vi que quanto mais eu cobrava, e eu ouvi numa das palestras, não cobre seu marido, você não é a mãe dele. Eu lembro de uma das palestras de vocês falando, você não é a mãe dele para ficar falando faça assim, faça assim. Você é a esposa, então não cobre dessa maneira. Eu parei. Eu não cobrava mais, eu não ligava mais, eu não ficava chamando no WhatsApp toda hora. E depois eu comecei a trabalhar em mim na questão do perdão. Eu tive muita dificuldade para conseguir perdoar. Porque embora eu soubesse que eu tinha errado também, houve um momento que eu transferi tudo para ele. Não, o problema da minha vida é você, eu não devia ter escolhido você. Veio isso na minha mente. Eu não devia ter escolhido você. E eu escolhi errado, agora vou ter que conviver com isso. Mas eu não estou conseguindo. E não foi do dia para a noite. Às vezes eu estava em casa e vinha aquela vontade de, e aí, o que você fez? Eu me controlava, eu me segurava, eu já não perguntava mais, mas vinha. Mas eu fui colocando em prática aos poucos. Ali realmente teve que ter a intervenção de Deus, porque eu sozinha eu não conseguia. Era uma coisa muito mais forte do que eu, porque qual era o meu pensamento lá fora? Eu sempre falei isso para ele, me traiu a Deus, eu não vou continuar com você. E aí o que aconteceu? Eu continuei. Por quê? Na época eu pensei muito na família. E eu cheguei até a pensar, antes eu não tivesse tido filho. Antes eu não tivesse tido filho, porque aí eu iria embora, ele iria embora, eu ia resolver minha vida, ele é a dele. Mas agora eu tenho 2 filhas para criar, eu não posso soltar essas 2 meninas no mundo sem pai aí. Foi o meu pensamento inicialmente. Quanto tempo demorou para você trabalhar isso dentro de você nas palestras? Foram 6 meses mais ou menos? 6 meses conosco lá e depois, com essa questão do perdão, digamos aí, foi mais 6 meses, quase 1 ano. Agora, Isis, é possível então? É possível perdoar? Quando você tem um foco, quando você coloca na sua mente que você pode, e aí você busca ajuda no lugar certo, você consegue. Vocês têm novas regras hoje, assim, coisas que vocês, isso a gente não faz mais, ou a partir de agora vai fazer sempre assim, coisas que vocês fazem para proteger o casamento, de não voltar problemas antigos? Sim, por exemplo, quando uma pessoa se aproxima, uma moça se aproxima, até no lado do trabalho mesmo, a primeira coisa que eu faço, eu falo que ela é minha secretária. Então eu já coloco para ela se comunicar com a pessoa. Amizades, hoje é nossos amigos.
Eu, ela, as nossas 2 filhas, minha mãe e minha sogra, só. O restante nós fizemos essa separação. Hoje nós amigos temos e colegas. Então, colegas é dali, da porta de casa para fora. Não damos mais acesso às pessoas para dentro da nossa casa. Hoje nós colocamos, a nossa casa realmente é o nosso espaço. E hoje eu aprendi muito a filtrar o que eu escuto. Hoje em dia não é qualquer pessoa que vai olhar para mim e falar, olha, se você fizer assim, que eu vou absorver. Não, eu paguei muito caro por isso. Então vocês têm aí o quê? 2 anos de casados? 2 anos. É isso. 2 anos de casados. Foram 10 anos de más experiências, erros, que também nós não tivemos. Colocamos que foram 10 anos de namoro, né? Porque é nessa época porque que vocês não tinham a informação, né? Vocês não tinham a educação amorosa, né? Então as pessoas erram muito por não saberem, né? Por isso que nós temos o manual para os solteiros, o livro Casamento Blindado, as palestras semanais, para evitar que isso continue assim, uma regra na sociedade praticamente, né? Mas veja o que vocês salvaram, né? Vocês salvaram não só o casamento, mas salvaram a si mesmos, né? Sim. Salvaram as filhas, né? A família toda. Eu acho que não tem preço isso. Todo aquele ano inteiro de 2015 que vocês saíram, não sei de que lado da cidade, mas levava quanto tempo para chegar no Templo de Salomão? Levávamos em torno de 40 minutos. 40 minutos, enfrentava trânsito, chuva, etc. Mas chegaram lá, investiram e agora estão recebendo aí os dividendos, né? E até hoje há esse investimento. É o que as pessoas em casa precisam saber também. As palestras que nós fazemos não são só aqui no Templo de Salomão, mas em todo o Brasil. Você tem um site aí agora, o site das palestras, terapiadoamor.tv, e você que nos assiste aí no Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Rio de Janeiro, você pode acessar o site e descobrir o endereço onde você pode assistir as palestras aí também. Se você está aqui em São Paulo, ou virá a São Paulo em breve, então você pode assistir às nossas palestras aqui no Templo de Salomão toda quinta-feira, às 10 da manhã e às 8 da noite, e às 3 da tarde com o Cucato e com a Cíntia. Bom, queremos agradecer vocês. Muito obrigado. Obrigado. Imagina, nós é que agradecemos. Por essa oportunidade, passar um pouco da nossa história e poder ajudar outras pessoas, porque tem solução. Tem sim. E a história da Isis e do Tiago tem uma lição muito importante. Nós extraímos uma ferramenta para você que está em casa também precisando desse tipo de ajuda. E a ferramenta é: não esmagará a cana quebrada. O que nós lemos aqui, não esmagará a cana quebrada, está ligado ao que a gente viu que a Isis fazia com o Tiago. Ele estava precisando de ajuda, ele já estava esmagado ou quebrado, não precisava que ela, vamos colocar dessa forma, jogasse na cara aquilo que ele estava passando, ele já estava quebrado. Ele não precisava de alguém que o esmagasse, sim, de alguém que estendesse a mão e ajudasse. E de repente você pensa assim, tudo bem, não vou pisar na cana quebrada. Mas será que tem como restaurar essa cana quebrada? E a gente viu, né, na história deles que é possível. Quando você realmente coloca a pessoa para cima, quando em meio ao que aconteceu, ela reconhece, ela pede perdão, ela pede ajuda, então realmente ajuda com palavras que vão colocar para cima, com palavras que vão trazer ânimo para essa pessoa, ao invés de ficar pisando ou cobrando. Não tem como você querer o resultado correto agindo da forma errada. Você viu o que aconteceu com eles e tem visto também o que tem acontecido com você. Então essa ferramenta aqui é de grande valia para você. Lembre-se disso. Não esmague a cana quebrada. Não pise em quem já está caído. Isso com certeza é de grande valor para quem está em casa, né? Porque às vezes é o que você está passando. Você passou pela mesma situação da Isis ou você é um homem que passou por isso também, né? Que é onde a mulher traiu, onde aconteceu toda a situação. Então, pega essa ferramenta, coloque em prática que vai ter resultado. Lembre-se disso. Não pise quem está caído. Estenda a mão, tá bom? Agora nós vamos ajudar uma aluna que escreveu para a Escola do Amor Responde. E a dúvida dela é a dúvida de muitos. O que fazer quando cada um tem um objetivo diferente dentro do casamento? E de novo entra aí a questão profissional. Vamos ver a simulação para saber mais sobre a situação. Acompanhe. Sou casada há 10 anos. Meu marido bebia e nós brigávamos muito. Era uma relação praticamente sem futuro. Pedro, de novo?
Tô te ligando há horas. Não, você tá falando todo mundo no seu trabalho, ninguém consegue me explicar nada. Eu não sei mais fazer. Olha, Pedro. Hoje ele já não bebe, porém nossos objetivos são diferentes. Bom dia. Eu desejo investir na minha vida profissional e dar o melhor para o nosso filho de 5 anos. Hoje eu tenho uma entrevista. Ah, é? E ele foi morar em outra cidade, no sítio onde o pai dele tem 4 alqueires e deu um para ele. Agora o sonho dele é que nós morássemos lá. Eu hoje também estou indo lá visitar o meu pai, porque já está quase tudo certo para a nossa mudança. Inclusive, ele já passou uma parte do sítio pro meu nome. A gente só precisa sentar, conversar e resolver alguma coisa. Amor, falando em sentar para conversar, eu queria conversar com você sobre a mudança. Não sei se eu quero me mudar pro sítio. Poxa, morar tão longe. Você já pensou que lá não vou ter tanta oportunidade de trabalho? Não, mas você vai trabalhar comigo. A gente tem tudo lá. Tem todas aquelas plantações pra gente cuidar, todos aqueles animais. Eu acho que vai ser ótimo pra gente. Eu não sei se eu quero isso pra mim ainda. Eu não parei pra pensar. Ele vê como uma oportunidade de uma vida melhor. Um futuro melhor. Eu preciso ir. Meu pai tá me esperando. Vamos fazer o seguinte. Quando eu chegar no sítio, eu te ligo dizendo que cheguei. Tá. Daí a gente conversa. Tá bom? Tá bom. Alô? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como é que tá o Ju? Ah, ele tá bem também. Eu tô aqui ajeitando as coisas dele. Eu vou deixar ele na escola daqui a pouquinho. Ah, manda beijo. Diz que eu tô com saudade. Filho! Papai tá mandando um beijo. A gente também tá morrendo de saudade. Ju, você não vai acreditar na mudança que eu fiz na casa. Tá tudo tão diferente. Então, eu acho que não vai dar pra gente ir nesse final de semana, porque eu tenho uma entrevista na segunda-feira. E eu tô com a casa toda pra arrumar, amor. Não, a sua casa é aqui agora. Não, minha casa é aqui. A sua casa é aí. A minha vida e a minha casa são aqui. Você que se decidiu mudar assim, sozinho. Joana, eu vou dar um futuro muito melhor pra você e pro Júnior, pro nosso filho. Sua vida vai ser aqui comigo, cuidando do que é nosso. Nossas terras, nossos animais. Aqui vai ser tudo diferente, João. Vai dar tudo certo. Eu vou dar uma vida melhor pra você, pro Júnior. Uma vida melhor pra mim, Pedro. Sinceramente, eu nem gosto, eu não entendo nada de terra. Aqui eu estou sem trabalho, cheia de incertezas. Mas lá eu dependerei de tudo dele. E eu detesto a vida no campo. A gente tem que resolver essa situação agora. Eu só acho que por telefone a gente não vai resolver nada, amor. Não pode mais ficar do jeito que tá, Joana. Todos os dias ele me pressiona pra ir pra lá. Você tá ouvindo o que eu tô falando, Joana? A gente tem que resolver isso. Eu me vejo uma velha, sem emprego, dependendo dele, suportando suas ignorâncias e estupidez. Como que eu vou trabalhar aí? E quem que vai me ensinar a mexer em terra? Me ajudem, por favor. A gente vê aí, Cíntia, que mais uma vez se esbarra nessa situação de os objetivos são diferentes. Isso tem que ser analisado, avaliado e visto no namoro. Nós sempre falamos sobre isso, até no livro Namoro Blindado fala a esse respeito sobre o pular das etapas. A gente não sabe, a amiga não coloca se ela já entrou nesse relacionamento sabendo das diferenças de objetivos ou se essas diferenças já foram expostas ou não. Ela não coloca aqui. Mas uma coisa é clara, ela coloca também sobre a ignorância dele e outros problemas mais de convivência. Mesmo na cidade ou no sítio, se vocês forem para lá ou ficarem na cidade, se vocês não resolverem primeiro o problema que há entre vocês, isso nunca vai ser solucionado. Mesmo estando na cidade ou estando no sítio, porque a gente percebe que há um problema entre eles. O problema não é estar lá no sítio ou estar aqui na cidade. O problema é que eles não conseguem se dar bem. Você vê que ele foi embora, ele não esperou a esposa, não definiu nada junto, ele decidiu por ele só e já mudou para o sítio, enquanto ela resolveu ficar. Enquanto eles não resolverem esse problema primeiro, os outros problemas não serão solucionados. A gente vê isso, que cada um fazendo o que quer, sem consultar o outro, sem sentar, sem conversar. E o fato é isso, né, que não é o lugar que faz a gente, nós é que fazemos o lugar. Então, a partir do momento que você resolver a situação entre vocês,
você indo para o sítio vai dar certo, porque você não está indo lá obrigada, você está indo lá por amor a ele, você está indo lá pela sua família. E aí, quem sabe, até gosta do trabalho, que ela fala da questão do trabalho, como arar a terra, como fazer. Quem sabe dá certo. Mas o importante é isso, que haja primeiro essa reconciliação entre vocês, que haja essa parceria, porque aonde vocês estiverem realmente vai estar bagunçado. É porque casamento é isso, casamento é parceria. Eu não vou fazer nada que vai ferir a Cíntia. E ela também não vai fazer nada que vai me ferir. Nós temos que decidir as coisas juntos, em conjunto, chegar a um consenso. Nós sempre falamos que a discussão em si não é errado, não é ruim, é benéfico. Vocês estão discutindo para resolver um problema e chegar a uma solução. Mas pegar as coisas e ir embora e você ficar, essa situação mostra que o problema maior não é o sítio, não são as terras. O problema maior está dentro de vocês. Por isso que nós sempre indicamos as palestras da Terapia do Amor, ou às 10 da manhã, ou às 3 da tarde, ou às 8 horas da noite. Aí sim, você vai saber como agir e mudar essa situação que você está vivendo. E dentro do casamento, a gente precisa fazer certos sacrifícios, né? Parece que está perdendo, mas lá na frente você pode ter certeza que você vai ganhar, tá? E se você tiver uma pergunta também, entre no site escoladoamorresponde.com, que lá você vai ter todas as informações para contar sua história. Teremos o prazer em ajudar. Bom, todos vocês devem estar acompanhando a novela O Rico e o Lázaro na Record. Aliás, quem não está perdendo uma grande história, bem feita e com excelentes lições. E um dos assuntos que tem uma lição interessante aqui para a Escola do Amor é a relação complicada entre o personagem Zack e Joana. O que será exatamente que ele sente por ela? Muitos vão dizer que é uma paixão avassaladora, um amor maluco, mas até que ponto a gente pode chamar isso de amor? Para entender melhor, vamos ver algumas cenas com Zack, Joana e de um terceiro personagem que faz parte desse triângulo amoroso, Asher. Os presentes não surtiram efeito? É feio espionar as pessoas. Ele não tem escolha, Zé. Foi contaminado pelo olhar sedutor daquela cobra. Interpretar o Zack está sendo um desafio bem difícil, assim, porque é um personagem muito difícil de defender. Ele sempre age imbuído de um sentimento que ele acha que é um sentimento nobre, que é o sentimento, né, do amor por essa mulher, que não quer dizer que ele não tem amor por esse amigo também. Porém, eu acho que essa fragilidade que ele carrega com ele assim é muito forte e esses sentimentos de rejeição também acabam colocando ele sempre nesse lugar vulnerável. E você? Casou? Eu imagino que sim. Eu não posso negar que eu me envolvi com algumas mulheres sim, mas eu comparava com você e não dava. Acho que o Zack é completamente dependente da Joana e ele depositou nela toda a esperança de que ela vai trazer a felicidade, ela vai completar ele. Eu tentei esquecer a Joana de todas as formas, eu juro que eu tentei. Fui para muitos lugares, encontrei com muitas mulheres, mas nenhuma foi capaz de me fazer esquecer a Joana. Uma premissa do amor é que você respeite. Se você ama, você respeita. Quando ele desrespeita e passa por cima, né, da vontade do outro, da Joana, passa por cima das coisas que ela quer, eu acho que aí ele quebra esse encanto do amor e se torna uma obsessão. Não! Não! Joana! Não! Não! Não, não pode ser! Não pode ser! Não! Vem! Não pode ser! Vamos embora! Espera! Cadê? Cadê o Asher? Cadê o Asher? Bebê! Sinto muito. Não! É tarde demais. Está morto. A verdade é que quem vive uma obsessão amorosa não aceita recusas. Eles acreditam estarem ligados um ao outro pelo destino. Mas isso não é verdade, porque amor não faz isso. Nem amizade faz isso. Esse tipo de sentimento, de obsessão,
é egoísmo puro, onde a pessoa só consegue ter olhos para ela. E ela não consegue ver o que ela está fazendo para si mesmo e para todas as outras pessoas envolvidas. Ela fere e está sendo ferida também. A pessoa fica, Cíntia, totalmente cega e não consegue nem ver as consequências das suas atitudes e confunde isso com amor. Mas como a gente disse e repete, o amor não faz isso. O amor é saudável. O amor não sofre, como as pessoas dizem, como existem canções que dizem isso. Não. O amor faz com que a pessoa passe por cima de determinadas coisas para ser feliz e fazer o outro feliz. E se você tem essa obsessão por alguém, então o importante é você parar tudo agora. Para com isso e olhe para você. Pare de focar na outra pessoa e foque em você, porque isso é importante para você se livrar disso e aí sim ter um relacionamento feliz. E para não cair nesse tipo de armadilha ou qualquer outra, aprenda o amor inteligente. Agora em forma de diário, com uma capa linda, num formato fácil de você levar em qualquer lugar. Tá aí uma ótima dica, inclusive, para o presente do Dia dos Namorados. Você pode adquirir o seu pelo site que aparece agora na sua tela. Agora chegou a hora da gente ajudar mais uma aluna que nos enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Ela é do Piauí. Vamos saber qual é a dúvida dela para que possamos ajudá-la. Fui casada durante 5 anos e, de repente, o meu marido me trocou por uma pessoa bem mais nova que simplesmente mudou a cabeça dele. Nos separamos já tem 9 meses e nesses 9 meses ele se transformou. Ele não quer saber de mim, ele não das poucas vezes que a gente conversa tem briga, ele é ignorante. E eu gostaria de saber como é que eu devo agir nessa situação. Olha, amiga, a gente queria saber como é essa conversa que você tem com ele, porque isso é muito importante. Existem pessoas que, no afã de tentar a reconciliação, elas se humilham, né? Elas dizem, não, volta para mim, eu faço qualquer coisa, ou usa até o filho como uma forma de chantagem emocional para chamar a atenção do cônjuge. Se você está fazendo isso, a partir de agora, não faça mais, porque isso não vai resolver o seu problema. E mais, se ele resolver voltar por conta disso, não vai solucionar o seu problema. Ele veio por uma chantagem emocional, ele veio por uma pressão que foi colocada. O que você tem que entender é o seguinte, agora é hora de você cuidar de você, de se valorizar, de curar aquilo que está dentro de você e se tornar uma outra mulher. Porque quando algo tem valor, Cíntia, eu não quero perder. Eu não abro mão daquilo que tem valor, que tem o seu real valor, mas eu não perco por nada. Por exemplo, eu posso falar da Cíntia. Eu não posso perder a minha esposa, porque ela tem valor para mim. Mas primeiro, ela se valoriza. Então tem que começar com você, não começa com ele. Começa com você se valorizando, porque eu tenho certeza, quando ela se valorizar, as atitudes dela mudam e ele vai passar a olhar para ela de uma forma diferente. Você vai aprender a colocar limites, você vai se transformar numa nova mulher. Sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar e vai falar assim, olha a mulher que eu perdi. Olha a mulher, poxa, como que eu pude trocar ela por uma outra pessoa? É isso que ele tem que ver em você. Mas lembrando, não faça isso por ele, faça isso por você. Nem por ele, nem pela sua filha. Eu sei que é difícil. A gente vive numa sociedade que a instituição família é uma caricatura do que realmente deveria ser. Mas eu tenho certeza que se você agir dessa forma como nós estamos colocando, a situação ela vai se reverter. Agora você tem que começar a se valorizar, a olhar primeiro para você. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.